Olá, querido, olá, querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 22, que vem sob o título Os que Dormem. Não esqueça, meu querido, minha querida, de curtir esse material e de também espalhar as bênçãos com outras pessoas compartilhando esse vídeo. Mas especialmente curta aqui, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é muito importante para nós e compartilhe também com outras pessoas. Assim você me ajuda a espalhar o bem por mais e mais irmãos que tenham necessidade e que a gente possa então partilhar esse bem por todos os lugares. Vamos então às nossas leituras e posteriormente eu vou tecendo alguns breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor rumo às vastas edificações que obedeciam às linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. Que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me, o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos atingimos os pavilhões diferentes que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários devotados e operosos seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Com estranheza notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina, que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ardente para a zona de serviço que lhes competiam. Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido.
Estamos aguardando o pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima descrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Estamos acaso na moradia da morte depois da morte? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Em torno de si e mormente os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante das almas. A ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem que sejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida na colmeia da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Eis porque os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos ainda há pouco. Grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse também para ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável,
encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos, para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismália, todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados. A luz artificial iluminava os leitos, que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Cada sinal determinava a operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações do sopro curador. Todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa partida das mãos do administrador, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto, e falou: Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Olha só, gente, que capítulo interessantíssimo, não é? Aqui eles estão ali a trabalho e Alfredo e Aniceto, juntamente com Vicente e André Luiz, que são os 2 aprendizes aqui, estão observando e trabalhando, não é? Junto com uma equipe de serviços ali, onde existem milhares de pessoas adormecidas, acreditando-se no sono da morte. Apenas desses milhares, 400 estão aptos a receber um tipo de alimento que é um pouco mais dentro do nível daquilo que eles precisam, como também uma parte pequenina de água fluidificada e também os passes e o sopro curador da equipe que está apta a transmitir esse sopro curador ali àqueles irmãos. E vejamos só o que Alfredo nos fala aqui, é que aquilo que nós já estudamos diversas vezes dentro da doutrina espírita, que os irmãos que não acreditam em nada passam a vivenciar isso após a sua morte física. Eles acreditam que estão mortos e adormecidos, e assim permanecem espiritualmente, porque o que cria aquele panorama para eles é a sua própria mente. Então, somente quando eles desejarem acreditar em algo, quando eles desejarem acordar, eles vão ir gradativamente se refazendo, assim como esses 400, que apesar de ainda adormecidos, já podem receber algum alimento, água fluidificada e cuidados energéticos um pouco mais intensivos. Olha só o que é o trabalho da nossa própria mente, gente. Olha o quanto é importante que nós aqui, enquanto estamos
na Terra, nesta vida, em que estamos aqui buscando a nossa evolução, possamos ir trabalhando a nossa espiritualidade, buscando reconhecimento de que somos espíritos eternos, buscando conhecimentos espirituais para a nossa própria evolução, para que não tenhamos que passar por condições tão tristes como esses irmãos, que estão inclusive demonstrando em seus perispíritos, que é o seu corpo físico, ali no caso o seu corpo espiritual, que parecem cadáveres verdadeiramente, estão rígidos, estão cadavéricos, estão prostrados como se estivessem mortos, porque é assim que eles se acreditam, não é? Então, vamos buscar nos espiritualizar dia após dia, vamos buscar a prática verdadeira daquilo que temos aprendido com a espiritualidade superior, para que nós possamos ir evoluindo e para que quando chegarmos à vida espiritual possamos já estar compreendendo a nossa condição de desencarnados e de que a vida não cessa, que ela continua no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Assim então, meus queridos, vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, para fazermos juntos às 21 horas o Evangelho no Lar, convidando Jesus e sua comitiva espiritual para abençoar os nossos lares, a nós e a todos os nossos queridos. Todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos aqui e fazermos juntos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do Momento do Passe, que é dirigido pela nossa querida mentora Maria da Soledade, que junto dela vem também benfeitores queridos espirituais para nos abençoar, que nós possamos vir então receber as bênçãos dos fluidos do passe. Sendo assim, meus queridos, com uma oração singela, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos abençoando como sempre fazem, e que nós, com boa vontade e gratidão, façamos a nossa parte para valorizar esse imenso amor que nunca nos deixa sós. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre nos nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.